Palavra está franca, vereadora Juliana. Então, senhor presidente, vou ser bem breve aqui na palavra franca, né, a respeito aí do Conselho Municipal, né, que foi criado hoje. Passou-se aí rapidinho, mas é de suma importância, né, esse conselho ser criado, a qual também tem aí o do esporte, que tem as secretarias aí, as que foram criadas, tem essa necessidade de estar criando devidamente para estar vindo o recurso, né? Então essas pastas têm essa necessidade. Então, assim, é bom também, né? Igualzinho hoje nós tivemos aqui a presença do novo secretário de saúde nos apresentando, dando a abertura aqui para que a gente conversasse. Então é importante, me parece que agora já tem aí o novo secretário também, que assumiu a pasta de agricultura. Então, assim, é bom que venha aqui, tá dando, né, esse bate-papo com a gente, ao qual a gente sempre fala, né, que muitas vezes a gente é pintado com o vereador, que são os vilões do município, que quando vem aqui vê que realmente o nosso trabalho não é esse, mas sim fazer jus da lei, de fazer cumprir a lei, de fazer o melhor para a nossa comunidade. Então, quando se vem aqui, vê que o que é pintado lá fora é muito diferente do nosso trabalho aqui. Nós somos sérios, indiferentemente de qual lado político, a gente está aqui para fazer o melhor para a comunidade. Porque é muito fácil lá fora falar e pintar o vereador de como é. Diferentemente do lado político, cada um aqui tem um trabalho que é sério, honesto, cada um trabalha da sua forma, cada um tem a sua forma de trabalhar e prestar um serviço à comunidade, porque difícil é entrar aqui, mais difícil ainda é permanecer. Então aqui a gente tem o nosso trabalho, ao qual a gente cumpre, e vocês veem, quem tem acompanhado nós, sabe como que é difícil as decisões para ser tomadas. Muitas vezes tem que se voltar atrás, tem que repensar. Então, assim, tá leve, viu, presidente? Na oportunidade, gostaria de parabenizar o senhor, tá leve poder trabalhar dessa forma com o senhor, viu? A gente ter essa abertura de poder conversar com vocês, de ter, assim, pelo menos ouvir, não só a criticar, mas para que a gente possa estar aí cobrando, orientando, e isso é muito bom, porque quem sai ganhando é a nossa comunidade, né? Então, assim, está sendo leve, está sendo fácil trabalhar dessa forma, porque muitas vezes nós somos pintados como vilões lá fora e, na verdade, nós não somos isso. Nós damos rédea ao nosso município e, na verdade, a gente está aqui para andar junto, mas a partir do momento que se dá essa possibilidade para que a gente possa fazer o melhor para a nossa comunidade, e hoje a gente tem aí, né, essa abertura. Então o João Vitor esteve aqui, espero que os demais secretários também, que tenham essa parceria com a Câmara Municipal, porque é aqui que a gente dá as rédeas, aqui que a gente tem a possibilidade de falar e falar com segurança, e quando a gente não tem, né, a total, vamos falar assim, convicção do que realmente a gente tem que fazer, a gente tem que pôr o pé no freio, esperar, e hoje o senhor foi muito sensato a respeito aí, né, do projeto que a gente tem aqui, e é isso que a gente precisa, porque quem sai ganhando é a nossa comunidade. Dentro mais, gostaria aqui, pegar um gancho aqui, o vereador Rodrigo colocou aqui a respeito da defesa civil, viu, senhor vereador? É muito importante quando se fala aí nessa prevenção, né? Quando se tem, a gente já teve aqui enchentes, parabenizar a administração aí, porque nunca foi passado, não sei se vocês vão localizar aqui junto comigo, a respeito do rio aqui, né, ir até a Ponte da Limeira. Hoje em dia eles passaram da Ponte da Limeira, fez um trabalho bacana ali, né, ali para que adentro, ali afora, não só de um lado, mas dos dois lados. Então, assim, me parece que é como que ele chama lá, o operador, o Ivan. Nossa, parabéns, viu, Ivan, pelo seu trabalho aí. Está muito bacana, fazendo as aberturas, e é isso aí que o município precisa mesmo. Então, assim, quando você tem essa visão de planejamento e nessa contenção, em vez de evitar o problema, né? Então, realmente aí a Defesa Civil está trabalhando juntamente aí junto com a obra, para que lá na frente a gente possa evitar
vários problemas que a gente sabe que nós já tivemos aqui no município. Então, é importante essa visão desse planejamento. Desde quando eu entrei aqui, há 16 anos atrás, eu sempre falava, a maioria dos prefeitos, e o que a gente precisa é de planejamento, que infelizmente vários gestores não têm. Secretaria não tem, gestores não têm, e há a necessidade de se planejar, né? Então, para se chegar a um processo, a um propósito, tem que ter um processo. E muitas vezes o processo, no meio do caminho, você tem que refazer ele, direcionar ele novamente. Então, é muito importante que se tenha um planejamento para saber aonde que quer fazer, o que tem que se fazer. Então, é necessidade, né? Presidente, eu não tive oportunidade, aqui na verdade não é oportunidade, não tive tempo, porque foi muito corrido essa tarde, mas foi assim de grande valia, mas eu ia fazer mais uma indicação, que a respeito da sinalização, a Câmara aqui teve, aí destinou uma verba para estar fazendo o calçamento ali em Boa Esperança, né? A qual a gente sabe que está ficando muito bom aquele calçamento, mas precisa de uma sinalização, sabe, presidente? Porque muitas vezes as pessoas chegam ali, igualzinho esse final de semana, teve alguns feitos, né, que me relataram lá que eles chegaram e não tinha sinalizado para onde que vai, né, o pessoal. Então precisa de uma sinalização, né, para que eles consigam, igualzinho a gente tem lá o pesqueiro do Vantuíri, então assim, o pessoal fica meio perdido, né? Eles chegam lá e não sabem onde que são esses desvios, então assim, não tem esse emplacamento, né? Então assim, pedir, né, o pessoal de obra aí, tá ficando tão bom lá, mas não tem como passar, até me parece que teve um acidente de uma moto que tentou passar lá. Então, assim, há necessidade, né? Está ficando um serviço tão bom, mas há necessidade de estar sinalizando para onde que vai passar, onde que é esse desvio, né? Porque, assim, esse final de semana teve gente que voltou porque não sabia para que lado que ia, né? Então, gostaria de estar fazendo aí esse pedido aí, o pessoal da Secretaria de Obra aí, para que desse uma olhadinha, né? Porque está ficando um serviço tão bacana. E aqui, a respeito das emendas impositivas, presidente, a doutora Patrícia fez uma sugestão aqui, o qual João Vitor também estava aqui, para estar convidando, né, os secretários, para que a gente possa estar ouvindo eles, para quando, né, tem os novos vereadores que estão começando agora também, para entender um pouquinho mais dessas emendas impositivas, desculpa, com ajuda, né? O município, e quando os secretários entendem também que nós aqui não estamos né, foi a fala, o secretário dá a entender que a emenda ele usou um termo bacana, que punitiva, ele falou assim, dá a entender que a emenda é punitiva e ninguém quer fazer, não. Pelo contrário, a emenda é impositiva, é o qual a gente ajuda, tem aí um 1%, né, do orçamento, aqui cada um vereador, e a gente sempre faz em bloco, para que ajude, principalmente a gente tem 50% dessa emenda, a gente tem que destinar à saúde, para que a gente faça em conjunto, para que a gente faça direcionar a coisa certa, mas até então não tinha sido entendido desde 2023, né? A gente tentou avisar o prefeito, o ex-prefeito, nós tentamos mostrar para ele, mas mesmo assim foi feito a pirraça, e a pirraça levou, aí todo mundo já sabe qual consequência. Então, que seja feita, né, esse convite, né, presidente, o senhor ficou, que seja reforçado, que seja feito esse convite aos nossos secretários, para que eles possam vir aqui entender, né, o que é essa emenda impositiva e não punitiva, né, porque quem ganha são os nossos munícipes. Então, assim, é importante que eles venham para que a gente possa mostrar para ele. Mas o mais é isso aí, presidente, mais uma vez, gostaria aí de estar falando com vocês, que tão breve a gente vai ter mais aí para falar a respeito da castração. Já tive, né, com o pessoal, minha emenda impositiva desse ano é a respeito da castração dos animais, cães e gatos, tanto Joselândia, Boa Esperança,
já deu mais um passo, logo, logo a gente vai estar falando aí. E peço a vocês que me ajudem, está chegando, né, esses animais aí, como fica sobre minha proteção, os de ruas aí, né, eu estou fazendo aí o mapeamento deles, então que não só aqui de Santana, Joselândia e Boa Esperança também, eu já estou arrumando, né, eles vão ficar sobre a minha guarda aí, e eu preciso que vocês continuem, né, me enviando foto aí dos animais que se encontram na rua aí, porque um dia antes eu passo recolhendo eles, eles ficam sob a minha guarda 15 dias. Então, assim, eu preciso de continuar fazendo esse mapeamento. Gostaria de agradecer aqui também o Rosenberg, que disponibilizou para a gente estar fazendo a parceria da emenda com a prefeitura, e isso é muito importante. E muito obrigado, senhor Rosenberg, por essa oportunidade, por essa parceria que a gente sabe. Muitas vezes acha que é só um animal que está ali jogado na rua, né? Mas a gente sabe como que é uma vida que está ali, e a gente sabe como que é importante a gente fazer, né, essa prevenção, dessa castração, porque quanto doença também que a gente não consegue, né, que a gente consegue evitar. E é isso aí. Muito obrigado, senhor presidente, mais uma vez aí. Ô, presidente, eu gostaria de estar falando aqui na minha palavra franca sobre a situação das identidades. Houve uma procura, eu mesmo, algumas pessoas aí durante o recesso, querendo fazer essa identidade, e agora, essa semana também, mais 2 pessoas me ligou, falou como é que faz para fazer a identidade, estou precisando de renovar a minha identidade, uma vez que, né, a gente sabe que hoje vai ter que todo mundo está renovando essa identidade, ela tem um prazo de validade ali. E a gente sabe também a dificuldade que é fazer essa identidade fora do município. Quando eu tirei a minha identidade, foi em Lafayette, Conselho Lafayette, foi uma dificuldade muito grande. Lá tinha um número de senhas, tinha que ir de madrugada, às vezes você perdia, você chegava lá já tinha esgotado a senha. Então, assim, eu queria fazer essa pergunta para você, presidente, para alguém da mesa aí, o vice-presidente, secretário, que poderia estar esclarecendo isso aí para a população de Santana, que está precisando de fazer essa identidade, por que esse serviço foi interrompido. E também se já tem previsão para retornar, porque eu acho que isso foi uma conquista da vereadora Juliana, e enquanto presidente, que conseguiu trazer para cá, e quantas pessoas já fizeram aqui, serviço ótimo prestado pela Câmara. Então, assim, eu gostaria de fazer essa pergunta para você, se você puder estar respondendo, se você esclarecer aí, porque às vezes o pessoal pergunta para a gente, e tem muita gente querendo saber aí por que foi interrompido, e se já tem um prazo para iniciar de novo esse trabalho aí de execução da identidade aí. Vou te responder aqui, eu acho que melhor do que eu, acho que todos os 8 vereadores aqui sabem o que aconteceu aqui na Câmara, inclusive o senhor. A gente teve um problema aqui com o ex-prefeito, que pediu algumas coisas aqui na Câmara, e uma das coisas era sobre o trabalho da identidade feita pela Cíntia, que é a responsável pelas identidades, a responsável pelo material que tem ali. Ela que assinou o convênio, junto com a presidente Juliana, lá em Belo Horizonte. Então, eu acho que a gente tentou melhorar. A coisa foi boa quando a Juliana começou. E agora a gente pôs mais gente trabalhar, porque estava fazendo um tanto de identidade por semana, um tanto por mês, hoje faz dobro. Teve questionamentos a respeito das funcionárias que trabalham aqui, sobre a Elaine, sobre a doutora Elaine, sobre a Kessia. Eu não sei por qual motivo, e uma pessoa, essa semana passada, me perguntou no ônibus por que eu não tinha entregado as respostas. Eu falei, não, as respostas foram entregues no prazo que foi pedido, no prazo do regimento, no prazo que foi pedido, foi entregue, os 15 dias foram entregues, e está lá para quem quiser, seja prefeito, ex-prefeito, ex-vereador, vereador, qualquer cidadão daqui da cidade, qualquer cidadão de qualquer localidade, a Câmara está aqui, as portas estão abertas, os papéis estão ali,
e pode pegar qualquer coisa que qualquer cidadão quiser. Porque a gente só vai curvar aqui diante de Deus. Não vamos curvar aqui diante de umas pessoas, porque aqui não tem ninguém covarde, não. Aqui não tem ninguém covarde, não. Aqui tem pessoa que trabalha sério. Aqui tem presidente que está passando aqui, que fez que nunca nenhum presidente, ou nunca nenhum secretário, ou nunca nenhum tesoureiro fez o que nós novos estamos fazendo aqui. Não é só eu, não. São eu e mais 8. Então não fique falando bobagem por aí, não. Porque aqui os documentos estão aqui, podem ser pegos, podem ser entregues para quem quiser. E se tiver errado, pode me chamar, que eu mesmo vou lá no Ministério Público junto e eu mesmo denuncio. Pode ficar tranquilo. O meu nome, politicamente, ele é limpo. E não vai ser por pouca coisa que eu vou sujar ele, não. Então, Betinha, por causa disso, por causa desse questionamento, eu não podia pôr o serviço da Cíntia a perder, porque ela já tem 20 anos de casa. Então, nós já resolvemos, já conversei com ela, como que vai ser feito. Ela me deu a ideia de como vai ser feito, e nós compramos a ideia de novo, e sexta-feira a gente vai começar a marcar de novo, porque é um serviço que a gente não pode perder. Só que também eu não podia expor ela até que a gente visse como que a gente tomaria o rumo para continuar fazendo. Então, o nosso rumo é esse. Pode ter certeza que sexta-feira agora, pode ligar aqui na Câmara, que os meninos estarão atendendo, irão marcar já para a próxima semana, se Deus quiser. E se quiser vir alguém denunciar aqui, que venha denunciar, que tenha coragem de trabalhar um serviço que a pessoa teve aqui dentro, sabe como foi feito, e fica por aí pedindo, sabe, né, que as coisas que estão ali, passou por aqui, sabe como fez, e agora quer questionar os outros que está fazendo melhor do que você fez. Então é isso, gente. Aqui nós não vamos curvar só diante de Deus, que Deus é Pai, Deus é soberano. E aqui está as portas abertas, os papéis abertos, para o que quiser. Pode procurar qualquer uma das meninas aí. E pode mandar qualquer tipo de requerimento, qualquer tipo de pedido, que ele será respondido à altura do que for pedido. E se tiver errado, o Ministério Público é muito perto. É só ir lá e denunciar. Pode me chamar que eu mesmo levo, viu, gente? Não precisa de ninguém levar, eu mesmo levo. Vai comigo no carro aí, precisar, nós arrumamos uma carona aí. Que para isso a gente arruma carona aí. Tá joia? Ô Zé Nery, só gostaria de o seguinte, primeiro, eu gostaria de ver você esclarecer isso aqui. Eu não sabia. Eu peguei uma meia conversa, mas para mim não foi esclarecido, porque eu não participei daquela reunião, uma vez que aquela reunião, até que eu disse para você, foi marcada no horário do meu trabalho, uma vez que eu tenho que ficar fazendo essa notificação aí na segunda-feira. Mas o que acontece? Eu até procurei um funcionário da Câmara, ela falou, não, é devido a Cíntia estar de férias, ela vai retornar, ela vai fazer a identidade. Aí, depois, eu peguei uma meia conversa aqui no final da semana passada, da reunião passada, sobre essa situação, mas não foi comigo que estava conversando, eu passei e por acaso eu escutei essa situação. Só que eu acho assim, a pessoa questionar um serviço prestado de excelência, assim, pelo que eu sei, como eu disse, a dificuldade que é para fazer uma identidade fora do município, e a dificuldade que foi para implantar, num passado distante, o que aconteceu aí com as identidades aqui, a dificuldade que foi, a gente sabe que estava sendo feito um número grande de identidades aqui, então tinha demanda, só queria que você esclarecesse isso aí, porque assim, se os poderes, eles têm que trabalhar juntos, então por que fazer esse tipo de questionamento para prejudicar esse serviço aí, uma vez que um serviço para todos, para todas as classes aí, independente de ideologia, de partido político. Aqui, eu tenho certeza, qualquer um que precisar ir e agendar, vai fazer a identidade. Então, assim, só que a gente, a pessoa pergunta no telefone, pergunta ao outro vereador, a gente dá essa resposta para um e para outro, mas aí aqui, como você falou, ficou gravado, todos, ficou sabendo aí por que foi interrompido e também que vai retornar em breve, se Deus quiser. Vereador Roberto. Eu não ia tocar esse assunto, mas eu acho que eu não tinha uma avaliação que esse esclarecimento tinha que ser feito mais amplo no mês de setembro,
para a gente ir sentindo aí os desenrolar, né, dos acontecimentos. Mas eu acho que, como precipitou essa discussão, eu vou entrar nisso, eu vou começar aqui o que eu tinha anotado para falar. A primeira coisa que vai calhar também nesse assunto é o seguinte: a emenda impositiva dá parabéns para o Aloysio de estar implementando, Juliano, não sei se você já esteve no bairro Catita, agora sim está sendo feita a emenda impositiva. E eu vi lá a instalação lá de vários postes, e parece que a obra ainda não terminou. E para aquelas pessoas que achavam que não havia motivo para cassação do mandato do ex-prefeito, então, por exemplo, legalmente falando, a própria implantação dos postes lá no bairro Catita prova isso. Porque ele resolveu passar por cima da Câmara, desrespeitar a Câmara, como ele nunca, incrível, né? O ex-vereador, ele nunca teve respeito pela casa, a qual ele representou aqui por um tempo. Mais uma vez, ele dá demonstração de querer passar por cima da nossa casa. E eu espero que não tenha arrancado os postes lá da rua, da casa lá sem dono, porque eu não sei quem que é o dono daquela casa, uma hora eu vou fazer um requerimento aqui para saber. Mas eu espero que não tenha arrancado os postes da outra rua, porque lá também precisa de iluminação. E foi falado aqui que tinha sido executado, está escrito nos documentos do processo de cassação que tinham sido executadas as emendas impositivas. Mentira! Mentira! E em relação ao que eu falei na semana passada, na emenda impositiva, eu estive lá hoje com o João Vitor, e eu ia mudar ela hoje, a da saúde, igual eu já tinha combinado com a Eliana, eu conversei com ele, aí ele me pediu para esperar mais um pouco, porque apareceu agora um paciente do cálculo renal, e aí a gente combinou até o final desse mês para esperar. E a outra emenda impositiva, que era da área da defesa civil, foi rejeitada e não era a atual secretária executiva, a Jusceli, que deu essa resposta. Eu não tenho certeza agora quem era antes dela. Não, acho que não era não. Mas agora eu fiquei até um pouco constrangido, que vocês falaram tanto de defesa civil, e agora eu já fiz um compromisso de mudar a minha emenda impositiva e eu vou tirar da defesa civil e vou mandar para a cultura e para a saúde. E eu já fiz esse compromisso. Agora, com todo o meu constrangimento, depois de vocês terem falado aqui da defesa civil, mas eu não posso mais voltar atrás, porque ela tinha sido pegada na defesa civil e eu comprometi ela com a cultura e com a saúde, para desafogar a questão dos exames e para ajudar. Vocês vão ver em breve, quando for fazer, vocês vão saber o que é. E em relação a essa questão aqui, o ex-prefeito, que a Câmara cassou o mandato dele, o Avanilson, por 7 votos a 2, que é uma coisa, eu acho que ele é um ninja de ter conseguido ser cassado numa cidade dessa aqui, que é super fácil de conviver, é só querer. É só respeitar o mínimo as pessoas, não é concordar, é só respeitar o mínimo. Mas conseguiu ser cassado. É uma façanha, na verdade. Conseguir ser cassado na cidade de Santana dos Montes. E como não conseguiu reverter isso na justiça, perdeu em todos os processos que entrou. Aliás, não perdeu, porque quando via a derrota iminente, desistia do processo. Ele tomou pau 4 vezes nesses processos. E quem leu os processos da justiça, vê, a Câmara tomou uma decisão soberana, fundamentada, legalmente falando, e já comentei isso aqui, e se a gente tivesse, eu acho que aí nós erramos,
de não ter transmitido os depoimentos, porque aí a população teria tido uma outra visão do processo, de ter podido testemunhar tanta mentira. As pessoas confessavam aqui cometimento de crime, que eu espero que ainda respondam, porque não são crianças. E, no entanto, como não conseguiu reverter na justiça o processo de cassação, vem mais uma vez desrespeitar a nossa Câmara com ameaça. E, no fundo, o que está por trás disso é querer enquadrar o nosso presidente e os demais vereadores a fazer uma reversão de cassação na mão grande. Aí, Juliana até comentou isso, eu achei muito espirituosa a fala dela. Santana vai aparecer no Fantástico, da pior maneira possível, como ridículo, aonde uma decisão fundamentada, uma decisão soberana da Câmara de Vereadores, de repente, eventualmente, se o pessoal não tivesse juízo e um mínimo senso do que é certo e do que é errado, embarcasse numa aventura dessa. Isso seria mais um abuso contra os vereadores, contra a Câmara de Vereadores, e expor os vereadores ao ridículo. Então, assim, é uma anomalia o que tentou se fazer aqui. Foi retirado dessa casa, presidente, o senhor me perdoe a indiscrição, pelo ex-advogado daqui, um processo de cassação do mandato do ex-prefeito Avanilson e um processo licitatório. O senhor diligentemente fez até boletim de ocorrência, precisou fazer isso, para que esses processos voltem aqui para casa, uma vez que esse advogado não faz parte mais dos quadros da Câmara. O ex-prefeito Avanilson está questionando a contratação das pessoas, mas esse questionamento foi uma forma de pressionar o presidente e os demais vereadores a embarcar nessa aventura maluca. Parece que ele tem um mundo paralelo que só enxerga ele na frente. Parece que não tem mais ninguém. Talvez seja um caso até de patológico, não sei. Também não interessa isso. Porém, nosso pessoal daqui foi firme naquilo que é certo, não sucumbia à ameaça, por um motivo muito simples. Tudo que ele questionou não tem sentido. Porque, por exemplo, ele questionou a minha participação em comissão de licitação, comissão temporária de licitação. Porque a nossa casa aqui não tinha quadro suficiente para compor a comissão de licitação, como acontece em N lugares. Por que ele questionou em relação ao mandato do Rosenberg, ao mandato do Astórico e ao mandato da Juliana, e não questionou em relação ao mandato do Anivaldo, por exemplo? Porque no mandato do Anivaldo, ele também fazia parte da comissão temporária de licitação junto comigo e o próprio Astórico. Então, assim, é um cara de pau, a verdade é essa. Cara de pau. Eu não sei se essa patologia que esse rapaz tem, se ele já acha que ele já é dono da cidade, ou se ele tem certeza. Mas, coitado, eu acho deslumbrado. Eu, sinceramente, acho deslumbrado. Mas aqui, nessa casa, eu conheço as pessoas que estão aqui. Acima de divergência política, a gente tem a nossa honra, a nossa dignidade, o nosso nome. E eu tenho certeza que ninguém vai embarcar numa aventura maluca dessa, porque uma pessoa não cabe em si
e não consegue enxergar que existem outras pessoas na cidade. A cidade não é dele, a prefeitura não é dele. Ele não comprou nada lá, ele não paga salário de ninguém lá. Aqui na Câmara de Vereadores, nós não temos nada para esconder de ninguém, nem de mandato de Anivaldo, nem de Juliana, nem dos que eu vi passar aqui. O que ele está questionando no mandato do Rosenberg, da Juliana e do Astórico, quando ele participou do mandato do Doraci, como o Doraci era o presidente, eles fizeram rigorosamente a mesma coisa. Então, mas esse também não foi questionado. Então, acho que cabe esse esclarecimento, porque o que a gente vê pela rua, presidente, às vezes as pessoas colocam que tem coisa errada aqui na Câmara, até porque tem uma trupe de puxa-saco, desculpe a palavra, que fica desancando o vereador na internet. E eu lembro, inclusive, na época da campanha, eu lembro de uma pessoa falando que... eu lembro assim vagamente, eu não sei bem quem que era, também acho que... Uma pessoa falou assim, a minha mãe falou que não era para andar com gente assim, se referindo à minha pessoa. Aí eu olhei o perfil da pessoa e falei assim, nossa, coitadinha, tão feia, isso deve ser de mau caminho. Não dá nem para levar a sério. Então, assim, mas existem essas pessoas que ficam na internet falando. Gente que, de qualidade, eu já falei isso aqui também, de qualidade duvidosa, de caráter bem duvidoso. Tem gente que fala da gente, né, dos vereadores da internet, como se a gente não conhecesse o passado delas. É incrível. Mas o que é isso? A gente vive num tempo em que esses políticos mais maquiavélicos, eles montam uma máquina para difamar as pessoas. Isso é como uma máquina para difamar as pessoas. Só que a gente que anda certo, a gente não arreda, a gente não balança com qualquer leitinho. E eu tenho certeza que essa casa vai sair muito maior disso, presidente, eu tenho certeza disso. Eu acho que é uma boa oportunidade. Agora eu quero ver se ele vai ter a coragem, porque eu acho que é só espuma, tá? Minha impressão é que é só espuma, porque eu acho que ele não tem coragem de levar isso à frente. Porque eu acho que não devia ter nem pedido nada aqui. Devia ter ido direto no Ministério Público. Acha que está errado? Tem certeza que está errado? Vai no Ministério Público. Eu já falei isso aqui no passado, a gente ainda vai, Santana ainda vai passar por uma depuração, algumas coisas ainda vão aparecer, vai ter o tempo. Teve o tempo de plantar, muita coisa foi plantada, vai ter o tempo de colher. Então, assim, estou falando isso com maior tranquilidade. Eu nunca fui presidente da casa, mas procurei ajudar todos os presidentes que deram abertura. Tudo que eu coloco à disposição, falei com o presidente Rosenberg. Eu respeito todos os presidentes, eu nunca criei embaraço aqui para o presidente de Câmara, porque ele é o nosso representante, é um vereador igual eu, mas é o nosso presidente, eu tenho que respeitar. Agora, é incrível a gente ainda ter que lidar com isso. E aí, como eu falei na semana passada, eu fico triste da administração do Aloysio está dando guarida a gente dessa qualidade, que só traz cisânia e divisão aqui para a nossa cidade. É um mal plantado dentro da administração. Eu vejo isso com tristeza. E aí eu vou falar de público, uma coisa que eu já falei aqui com os outros vereadores. Eu não tenho inimizade com esse cidadão. Não tenho. Por um motivo simples. Nunca foi meu amigo. Não é meu amigo,
nem inimigo. E as pessoas, às vezes, querem colocar as coisas nesses termos. Eu acho que o meu problema em relação a ele é eu ser vereador, estar vereador, e ele ter passado pelo cargo de prefeito. Esse não é o problema. Tem problema pessoal? Eu não tenho ligação nenhuma, de nenhum tipo com ele. Mas eu sinto o meu dever de fazer esse esclarecimento, porque a gente não tem, com menos de 7 meses, a gente vai começar tudo de novo. Isso cansa a gente. Uma cidade que a gente conhece todo mundo, esse cidadão implantou um ódio entre as pessoas desnecessário. A política passa. Muitos eu vejo, às vezes precisam da gente, fica sem graça de chegar perto, porque falou tanta besteira na campanha eleitoral, tanta bobagem, e que não se sustenta. Esse é o problema. Porque quando a pessoa fala, por exemplo, o Roberto falou isso, se eu tiver falado, não fico com raiva de ninguém, não. A pessoa não pode falar aquilo que eu não falei, ou aquilo que eu não fiz, aí está errado. Mas eu sustento tudo que eu falo, tudo que eu faço. E o Avanilson, infelizmente, mais uma vez, vem querer desrespeitar a nossa casa, querer intimidar o vereador no exercício do mandato, como se fosse o dono da política e das pessoas em Santana dos Montes. Como se tivesse ele colocado os 9 vereadores aqui em cima. Não, ele só tem um voto. Eu só tenho um voto. Eu entrei aqui com mais de 260. E não são meus. Foram outras pessoas. Então é um tipo de dominação que já passou esse tempo. Esse rapaz ainda não caiu a ficha. Esse tempo já acabou. O coronelismo já ficou para trás. Mas eu acho que ele vai quebrar a cara de novo com essa Câmara. De novo. Acho que era desnecessário ter que fazer isso. Mas, enfim. Nós estamos por aqui. A gente não se omite, não se esconde, não tem nada para esconder. E as respostas já foram dadas. E se eu tiver coragem mesmo, vai para frente lá no Ministério Público, quando alguém quiser. Muito obrigado, uma boa noite. Alguém do público aí, gente, quer falar alguma coisa? Sentiu Gonzaga, hein? Às 18h30 do dia 18 de agosto de 2025, reuniu-se ordinariamente em sua primeira sessão legislativa a Câmara Municipal de Santana dos Montes, Estado de Minas Gerais, no plenário de seu prédio próprio, situado na rua Geraldo Pereira, número 111, bairro São Joaquim, neste município. Na chamada foi constatada a presença de todos os vereadores desta casa. Na abertura da pauta, foi submetido à votação o projeto de lei número 21 de 2025, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar do município de Santana dos Montes e da outras providências. A vereadora Juliana Nogueira Ribeiro solicitou ao presidente da Câmara vistas do referido projeto, o que foi concedido. Foi submetido à votação o projeto de lei número 22 de 2025, que institui a Ouvidoria Geral do município de Santana dos Montes e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade. Foi submetido à votação o projeto de lei número 23 de 2025, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Agricultura, CMA, e do Fundo Municipal de Agricultura, FMA, no município de Santana dos Montes e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade. Na sequência, foi submetido à votação o projeto de lei complementar número 4 de 2025, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores municipais de Santana dos Montes e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade. Foi submetida à votação a indicação número 37 de 2025, de autoria do vereador Rosenberg e Aparecido Teixeira, que foi aprovada por unanimidade. Foi publicado e submetido à votação o projeto de lei número 24 de 2025, que altera a relação dos incisos 1 e 2, artigo 3º da Lei 270 de 2010, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso,
e do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e da outras providências, que foi aprovado por unanimidade. Foi submetida à votação a indicação número 38 de 2025, de autoria do vereador Radilson Geraldo Barbosa Dutra, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, a indicação número 39 de 2025, de autoria da vereadora Juliana Nogueira Ribeiro, que foi aprovada por unanimidade. Foi submetida à votação a indicação número 40 de 2025, de autoria do vereador Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho, que foi aprovada por unanimidade. De autoria da vereadora Juliana Nogueira Ribeiro, o requerimento número 9 de 2025, que foi aprovado por unanimidade. E de autoria do vereador Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho, o requerimento número 10 de 2025, que foi aprovado por unanimidade. Nada mais a tratar. Na presidência encerrou-se a presente reunião, ficando os senhores vereadores convocados para as 18 horas e 30 minutos do dia 8 de setembro próximo. E para constar, o senhor vereador secretário Rodrigo Adriano Lopes de Carvalho autorizou a lavratura desta, que após lida e aprovada será assinada por todos os senhores vereadores presentes. É discussão ao ato. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Todos os vereadores Juliana, boa noite. Boa noite a todo o público presente. Boa noite a todos que nos assistiram pelas redes sociais. Boa noite a todos os funcionários dessa casa. E fiquem com Deus. Desculpe pelo atraso de ter começado, já falei no início, mas vou pedir desculpa aí de novo. E se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, dia 8 de setembro estaremos aí de volta, na fé de Deus. Muito obrigado.